Olá, pessoal do Círculo Celeste. Preparados para embarcar em mais uma jornada de exploração pelo cosmos? Hoje, vamos pousar mentalmente no solo de Marte para acompanhar uma das mais intrigantes e menos comentadas missões espaciais dos últimos tempos, a missão chinesa Tianwen-1 e o rover Zhurong. Sim, você não ouviu errado. A China conseguiu o que apenas os Estados Unidos haviam feito antes. Eles pousaram com sucesso em Marte e coletaram dados que estão mudando o que pensávamos saber sobre a história da água e da vida no planeta vermelho. Mas, antes de irmos direto ao assunto, vale a pena olhar para o passado e entender como essa conquista se encaixa na longa jornada da humanidade em direção a Marte. Afinal, como começou essa obsessão com o nosso vizinho planetário? Desde as primeiras missões soviéticas nos anos 1970, passando por fracassos emblemáticos como a sonda britânica Beagle 2, até os icônicos rovers norte-americanos como Spirit, Opportunity e Perseverance, Marte se tornou uma espécie de Monte Everest da exploração robótica. Mas por que a China decidiu também escalar essa montanha? O Mars 3 soviético foi o primeiro a pousar com sucesso em Marte em 1971, mas mal teve tempo de dizer olá antes de perder contato. A sonda Beagle 2 chegou em 2004, mas falhou ao desdobrar seus painéis solares. Em contraste, a NASA dominou a arte de chegar e permanecer em Marte. E é justamente nesse cenário de sucessos e tropeços que a China entra em cena com um plano ambicioso, meticulosamente planejado e cheio de simbolismo. Então prepare-se. Hoje vamos atravessar a história, analisar tecnologia de ponta, interpretar descobertas geológicas e levantar questões provocativas sobre a possibilidade de vida em Marte. É um daqueles temas que fazem você olhar para o céu noturno com novos olhos e se perguntar: estamos realmente sozinhos? No dia 23 de julho de 2020, a China lançou a missão Tianwen-1. Pela primeira vez, um país fora do eixo Estados Unidos-União Soviética se propunha a orbitar, pousar e explorar Marte em uma única missão. Ambicioso? Sem dúvida, mas também incrivelmente bem-sucedido. A nave carregava 3 componentes principais: um orbitador, um módulo de pouso e o rover Zhurong, nome inspirado no deus do fogo na mitologia chinesa. Coincidência ou ironia, considerando que Marte é o planeta vermelho? O design do Zhurong foi claramente inspirado em seus irmãos mais velhos norte-americanos, Spirit e Opportunity, de tamanho médio, com cerca de 240 kg. Zhurong não possui fonte de energia nuclear como Perseverance, mas depende de painéis solares, o que torna sua sobrevivência muito mais sensível às tempestades de poeira marcianas. Ainda assim, sua performance surpreendeu até mesmo os engenheiros que o projetaram. Aliás, você sabia que o Zhurong se tornou apenas o segundo robô a operar com sucesso na superfície de Marte por mais de 90 dias marcianos? A expectativa inicial era de uma missão curta, mas ele aguentou firme por 358 sols. Em termos humanos, é como planejar uma caminhada de final de semana e acabar cruzando um deserto inteiro. Mais do que um feito técnico, essa missão marca um momento simbólico: a ascensão da China como protagonista da ciência planetária. A missão Tianwen-1 não foi apenas uma demonstração de força tecnológica, mas uma declaração clara de que a China pretende estar na linha de frente das futuras descobertas espaciais. O que Zhurong encontrou em Marte foi muito mais do que pedras vermelhas e areia. Ele trouxe novas pistas sobre o passado hídrico do planeta, desafiando ideias anteriores e levantando novas possibilidades sobre a existência de vida passada. Vamos explorar isso em detalhes a seguir. Mas onde exatamente o Zhurong pousou? A escolha do local é quase sempre uma mistura de segurança e potencial científico. O Planalto de Utopia, localizado no hemisfério norte de Marte, foi o ponto escolhido. Trata-se de uma vasta planície, com terrenos relativamente planos e um histórico geológico intrigante. Não é à toa que muitos cientistas acreditam que essa região pode ter abrigado um oceano marciano há bilhões de anos. Para se ter uma ideia, enquanto a NASA escolheu a cratera G0 para pousar o Perseverance, uma região acidentada com antigos leitos fluviais, os chineses optaram por uma área mais segura, mas não menos interessante. Pense nisso como a diferença entre escalar um penhasco e explorar um antigo leito marinho seco. Os dois têm histórias a contar, mas em línguas geológicas diferentes. As planícies do Planalto de Utopia já haviam sido visitadas, de certa forma, pelo Lander Viking 2 da NASA em 1976. Mas enquanto aquele foi um pouso estático, o Zhurong podia se mover e explorar o terreno com liberdade. E foi isso que ele fez, percorrendo cerca de 2.000 metros, analisando rochas, dunas e estruturas subterrâneas. O que diferencia essa escolha é que cientistas chineses não estavam apenas buscando sinais de água do passado distante. Eles queriam investigar se Marte teve ciclos hídricos mais recentes do que se supunha, algo que pudesse indicar condições habitáveis prolongadas. E a região escolhida parecia ter as pistas certas para isso. Você já parou para pensar que um dia Marte pode ter tido praias, ondas e chuva? A ideia não é mais ficção científica, mas uma hipótese séria, alimentada por dados concretos que veremos agora. Zhurong não era apenas um robozinho simpático com rodas. Ele era um verdadeiro cientista automatizado, carregando instrumentos de alta precisão para investigar o solo marciano. Entre os destaques,
Temos as câmeras multiespectrais, que permitiam capturar imagens em diferentes faixas do espectro de luz. Isso significa que, além de tirar fotos bonitas, Zuron podia detectar composições minerais e alterações químicas na superfície. Outro destaque foi o radar de penetração no solo, conhecido como GPR. Com eles, Zuron conseguia ver debaixo da superfície, detectando camadas geológicas e possíveis formações relacionadas à presença passada de água. Imagine um equipamento de raio-x que mapeia o subsolo com detalhes de metros de profundidade. Nada mal para um rover solar, não é? Mas talvez o mais curioso seja o laser abrasivo. Sim, Zuron podia tirar um feixe de laser para raspar rochas e expor seu interior. Isso permitia entender não apenas a composição externa, mas a verdadeira história escondida dos materiais, livre das alterações superficiais causadas pelo clima marciano. E se você está gostando desse mergulho pela missão chinesa, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal Círculo Celeste. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas aventuras científicas direto para você. As primeiras grandes surpresas vieram do GPR. Foram identificadas 76 camadas subterrâneas distintas entre 10 e 35 metros de profundidade, muitas delas compostas por materiais hidratados. Mas o mais interessante é que essas camadas não estavam horizontais, elas se inclinavam para o norte, sugerindo uma antiga linha costeira indicando que havia fluxo de água vinda das terras altas ao sul. Em outras palavras, há bilhões de anos, aquela região pode ter sido uma costa. E tem mais, o Zuron encontrou indícios de eventos de inundação muito posteriores ao que se imaginava. Antes, acreditava-se que Marte havia perdido sua água há cerca de 3 bilhões de anos. Mas agora, temos evidências de uma nova atividade hídrica ocorrida por volta de 1 bilhão e 600 milhões de anos atrás. Isso muda tudo. O período seco foi, na verdade, metade do que se pensava. Outra descoberta impactante foram as dunas recobertas por crostas salinas duras, com espessura de até 8 centímetros. Essas crostas parecem ter se formado a partir de vapor d'água polar que se condensou e escorreu em forma líquida. E o mais impressionante, isso pode ter acontecido apenas 400 mil anos atrás. Em termos geológicos, é ontem. Essas descobertas apontam para ciclos climáticos complexos, semelhantes aos ciclos de Milankovitch aqui na Terra. Ou seja, Marte não foi apenas um planeta molhado no passado distante, mas talvez tenha continuado a respirar umidade de tempos em tempos. Com todas essas evidências de água recente, é inevitável a pergunta: Marte pode ter sustentado vida? Ou melhor, ainda pode haver formas de vida adaptadas a esse ambiente extremo? Os cientistas estão reavaliando dados antigos, como os experimentos das missões Viking em 1976. Na época, um dos testes detectou a liberação de dióxido de carbono após a adição de nutrientes ao solo marciano, o que indicaria atividade biológica, mas a reação cessou com uma segunda aplicação. Seria isso uma forma de vida sensível à hidratação repentina? Bactérias que se afogaram em excesso de umidade? A possibilidade de organismos extremófilos, aqueles que sobrevivem a condições extremas, é cada vez mais considerada, especialmente micro-organismos que conseguem alternar entre fases de seca e hidratação, como algumas formas de vida que temos aqui na Terra, em desertos e geleiras. E com a previsão de uma missão chinesa de retorno de amostras para 2028, as chances de detectar bioassinaturas, sinais de vida passada ou presente, vão aumentar significativamente. Pela primeira vez, poderemos analisar material marciano diretamente em laboratórios terrestres com tecnologia de ponta. O rover Zuron foi planejado para durar apenas 90 dias marcianos, mas nos presenteou com quase um ano de dados e descobertas valiosas. Seu fim não foi trágico, mas sim planejado. Entrou em hibernação em maio de 2022 devido a uma tempestade de poeira. Desde então, não houve mais comunicação, mas o legado da missão continua vivo. O que aprendemos com Zuron está mudando a forma como vemos Marte, não apenas como um planeta morto e seco, mas como um mundo com história cítrica, clima ativo e potencial para ter abrigado vida. E a China não pretende parar por aí. A próxima etapa é a missão de retorno de amostras em 2028, um desafio logístico gigantesco que envolve lançamento, pouso, coleta, decolagem e retorno à Terra. Se bem sucedida, essa missão pode inaugurar uma nova era na astrobiologia. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se, em algum ponto da superfície de Marte, já houve um pequeno robô chinês desvendando os segredos do planeta vermelho. E talvez, apenas talvez, ele tenha nos colocado no caminho certo para responder a pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos no universo? Se você gostou dessa aventura interplanetária, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal Círculo Celeste e compartilhar com aquele amigo que adora espaço e ciência. Até a próxima viagem pelo cosmos!